É muito difícil falar. É muito difícil falar. Aí depois, mulher beija o réu que tentou matá-la com 5 tiros em 2019. E no julgamento desse rapaz que está preso, essa mesma mulher que levou esses 5 tiros, aí ele deu 7 disparos, pede permissão ao juiz para dar um beijo apaixonado nesse moço. O juiz negou, é claro. E ela levantou e foi lá e beijou esse moço. E durante todo esse período que ele está preso, desde 2019, ela tentou visitá-lo na cadeia. Só que todas as chances, todas as tentativas dela foram frustradas porque eles não aceitavam essa visita dela. E ele foi julgado, condenado e vai cumprir a pena em regime semiaberto. E ela falou que eles vão estar passando o dia juntos e à noite ele vai dormir na cadeia. Comadre, você acredita que quando a gente passa por uma situação dessa, a gente acha que é culpada por isso? Se você ler essa reportagem, você vai ver justamente isso que ela está falando. Que aquele 7 disparos, 5 tiros acertaram a moça. Ela mereceu aquilo. Ela mereceu aquilo. Ele fez aquilo porque ela estava errada. Essa mesma situação aconteceu comigo, não de tiro, mas esse sentimento de culpa era o que eu tinha num relacionamento abusivo que eu vivi. A cada xingamento, a cada traição, a cada violência física, eu olhava para mim mesma e falava para mim e para ele, eu mereço esse tratamento dessa forma, porque eu não sou mulher suficiente para você. Por isso que você me trai, eu não sou bonita dessa forma. Eu só esqueci de colocar o arroz, ou o sal no arroz, ou não temperei direito o feijão. Sim, eu mereço apanhar porque eu fiz isso. Eu prometo que na próxima eu vou fazer melhor. Eu estou contando agora do meu caso. Eu estou contando para você que uma mulher, quando passa por uma situação dessa, em muitos casos homens também, eles acham que eles são culpados por aquela situação. E que aquela pessoa merece o perdão dela. Porque a gente fica num vínculo... é tão difícil de falar. A gente fica num vício nesse relacionamento, que a gente, um vínculo vicioso, que a gente não consegue sair dele. A gente... O tempo todo a gente tenta achar uma desculpa por uma situação como essa. E você acredita que não é só eu que me senti assim, não. E não é só essa moça que está sentindo assim. E olha que você vê os comentários, está todo mundo detonando ela. Mas se você ler qualquer livro, se você conversar com qualquer pessoa que passou por um relacionamento abusivo, essa pessoa vai olhar para você e vai te falar, eu merecia isso. Ela só vai entender que ela não merecia isso, que aquela situação era uma situação abusiva, depois que ela está fora disso. Porque quando a gente está dentro daquela panela de pressão, a gente... O tempo todo a gente tenta acertar, o tempo todo a gente fica nervoso. Nossa, agora eu não vou fazer o feijão, não vou errar o feijão, o tempero vai sair certinho. Mas aquele meu nervosismo todo vai fazer com que eu queime o feijão, que eu queime o alho, que eu queime tudo, que eu ultrapasse a quantidade de sal. Porque eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Quando você vive uma situação dessa, você não consegue imaginar que existe uma outra pessoa muito melhor do outro lado da janela. O vizinho seu que está te paquerando pode ser bem melhor do que esse lixo que você está dentro de casa. E falar essa palavra lixo, chamar essa pessoa de lixo, você só vai conseguir fazer quando você se livrar dessa situação. Porque antes disso, você vai viver com medo, você vai viver insegura, você vai viver sem conseguir respirar. Porque você está em um relacionamento abusivo. Mas Joaninha, esse caso aconteceu hoje e essa moça ainda está vivendo essa situação simplesmente porque ela não conseguiu entender
que esse homem não é o homem certo para ela. E quando você passa por uma vez, por qualquer tipo de violência, vai vir a segunda, vai vir a terceira. E daí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque foi assim comigo. Eu comecei ouvindo as pequenas coisinhas. Nossa, que mulher bonita que tá passando na frente. Falava, não tem problema nenhum não. Aí depois, aquela mulher bonita que passava na nossa frente, ela era muito mais bonita do que eu. E que eu nunca iria chegar aos pés daquela mulher linda, maravilhosa, que estava passando na rua. E aí eu voltava para casa triste. Aí depois veio as... Aí depois veio aquelas... É muito difícil falar. É muito difícil falar. Aí depois começaram a violência verbal. E cada palavra pesada que eu ouvia, lá estava eu depois falando que eu era aquilo, que eu merecia aquilo. E cada coisa terrível que eu ouvi naquele relacionamento, eu acreditava que aquela pessoa seria a melhor pessoa do mundo. Quando as violências físicas começaram, a dor física já não era tão grande, porque eu já estava sendo machucada desde sempre naquele relacionamento. Eu estava sendo violentada por palavras, por ações e agora por violência física, sendo machucada. Então, quando eu vi essa cena aqui, eu fiquei muito chocado e muito magoado. E eu sei que esse canal não vai ser um canal de fofoca, mas toda vez que tem um caso que a gente precisa debater aqui, a gente precisa sentar e conversar. Porque quem sabe um dia a gente consegue atingir mais pessoas e falar para essa pessoa que está passando por um relacionamento abusivo como esse, falar para você que sim, do outro lado existe uma luz. E eu sei também que quando você tá numa coisa dessa, pode vir assim, ó, quem for para falar para você que existe uma luz no fim do túnel, você não acredita, porque você acha que só aquela pessoa vai te fazer feliz e que nunca vai te feliz, porque você tá presa naquela situação, você não consegue sair. Aí quando você sai, se trata, aí você consegue ver que aquela pessoa não te merecia. Aí você consegue olhar para você e falar, poxa, eu me amo, eu tenho valores. E são esses valores que você começa a observar dentro de você que vai te fazer a encontrar a pessoa certa. Eu estive exatamente nessa situação. Quantas vezes, com o olho todo roxo, com o rosto todo marcado, eu ainda dormia com aquele homem e beijava apaixonadamente depois daquela violência. Achava que tudo aquilo que eu estava passando eu merecia. Então essa comadre aqui que está beijando esse moço, eu acho que ela não precisa mais ser machucada por todos nós. Eu acho que ela precisa de um abraço e oração para que ela consiga se livrar desse ciclo vicioso que é um relacionamento abusivo. Eu gostaria de incentivar você para poder ouvir outras histórias de mulheres que passaram por situações como essa, que aí você vai entender o quão é difícil sair disso. Eu já escutei muita gente falando, ela não sai disso porque ele dá um prato de comida para os filhos dela. Não é só isso. É que você fica presa naquela situação. Você não consegue ver o que está lá do outro lado. Você não consegue. Você fica cega. Você fica o tempo todo tentando acertar para não magoar aquele homem que parece um Deus na sua frente. Só que não. Ele é um lixo. É de ruim falar com um ser humano, de chamar um ser humano de lixo.
Mas eu não respeito ninguém que trata ninguém com violência. Então é esse vídeo que eu queria falar para vocês amanhã, pra gente refletir mais. Vamos acabar com esse nome feio chamado feminicídio. Vamos unirmos para que a gente possa ajudar pessoas como essa moça. Observa na foto como a policial tá, desapontada e triste, se sentindo assim, ó, coitada. A gente volta depois. Tchau.